Boa noite, meus irmãos. Eu sou o pastor Gervassi Carvalho Rodrigues, que neste momento dá início a mais um vídeo que tem como tema Momentos com Deus. Que excelente para você no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 28 ao 31. Que diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo da voz será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecendo aquele que disse, minha vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui está falando da antiga aliança, que foi dada através de Moisés, que é a lei, e a nova aliança, que vem através de Jesus Cristo, que é a graça através de Jesus Cristo. Diz que se alguém quebrantasse a lei de Moisés, não obedecesse a lei, fosse desobediente à lei, se tivesse duas ou três testemunhas que testemunhasse contra aquela pessoa, essa pessoa era morta sem misericórdia. Se houvesse duas ou três testemunhas que testemunhasse, essa pessoa era morta sem misericórdia. Mas diz que de quanto maior castigo cuidar vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Olha só. O castigo para aquele que pisar o Filho de Deus, para aquele que desprezar o Filho de Deus, será muito maior do que aquele castigo da lei de Moisés, para aquele que desprezava a lei, para aquele que não obedecia a lei. E o castigo para aquele que não obedece ao Filho de Deus é muito maior do que o castigo da lei. E aquela pessoa era morta sem misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aquele que tiver por profano o sangue da aliança. Qual é o sangue da aliança? O sangue de Jesus. O sangue que ele derramou na cruz do Calvário por nossos pecados, para nos salvar. Mas aquele que não valorizar, aquele que desprezar esse sangue, que tiver por profano esse sangue, profana o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. O Senhor vai se vingar dos seus adversários, daqueles que o desprezarem, daqueles que não o perceberem como o Senhor e Salvador das suas vidas. Ele vai se vingar, ele vai dar a recompensa para cada um, e a recompensa segundo as suas obras. O castigo para aquele que desprezar o Filho de Deus, para aquele que tiver por profano o sangue da aliança, vai ser pior do que aquele castigo da lei de Moisés, que quando tinha prova, as pessoas teriam que ser morto, ser condenado à morte. E aqui está falando que aquele que, de quanto maior castigo cuidai vós, do que aquele que tiver por profano o sangue da aliança. Pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança, o castigo será maior para aquele que não obedecer a palavra do Senhor, não decreta a palavra do Senhor, tiver por profano o sangue da aliança e fizer agravo ao Espírito da graça. Rejeitar o Espírito da graça. Irmãos, a salvação hoje é de graça e é pela graça. E está sendo ofertada para todos os seres humanos. Se chega a Deus enquanto é tempo. Aceite o Senhor enquanto é tempo. Porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. E Ele não quer condenar nenhum ser humano. Mas é daquele que rejeitar o Filho de Deus. Que pisar o Filho de Deus. E tiver por profano o sangue da aliança, porque foi santificado. Ai daquele que não aceitar Jesus. Ai daquele que rejeitar o Salvador. Porque ele vai cair nas mãos, horrenda coisa cair nas mãos do Deus, diz aqui, no final da vida. Minha vingança eu daria recompensa, diz o Senhor, minha vingança. E eu daria recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. O Senhor vai se vingar dos seus adversários, daquele que não obedecer, daquele que for desobediente ao Senhor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A pior coisa mesmo é cair na mão do Deus vivo para ser julgado, para ser condenado. O julgamento de Deus vai ser sem misericórdia, não haverá misericórdia quando Ele for julgar. Hoje Ele é o nosso defensor, hoje Ele é o nosso advogado, mas no último dia, na posição de juiz, Ele irá julgar todos os povos, todas as nações. Ele não vai ter mais misericórdia, Ele não vai ter mais piedade. O julgamento é segundo a palavra vai estar aberta. O julgamento é segundo a palavra. E não tem como fugir, não tem como negar. Não tem como falar assim, não ouvi a mensagem, não ouvi a pregação do Evangelho, não. Porque todos estão ouvindo a mensagem, todos estão ouvindo a pregação do Evangelho.
Então, meu irmão, aceita o Senhor enquanto é tempo. Volta para o Senhor enquanto é tempo, porque Jesus quer te salvar. Ele não quer te condenar. Mas é daquele que tiver por profano o sangue da aliança e rejeitar o Espírito da graça. Fica com Deus, a paz do Senhor, a palavra é essa. Se você gostou desse vídeo, me siga, curte, comente, compartilhe, para que eu possa mais vir com esse.